sob o céu imenso e impiedoso de um deserto que se estendia até onde a vista alcançava, pontilhado por dunas douradas e formações rochosas castigadas pelo tempo, erguia-se o tabernáculo. Não era apenas uma tenda, era o vibrante coração de uma nação errante, um santuário portátil onde a presença do Eterno habitava no meio de seu povo. Ali, o denso cheiro da fumaça das ofertas queimadas misturava-se ao doce e resinoso aroma do incenso, tecendo um elo palpável entre a humanidade e o divino. Cada ato, cada gesto meticuloso, cada sacrifício ali realizado, desde o crepitar do fogo devorando a carne, até o suave tilintar dos sinos sacerdotais que marcavam a passagem dos ministros de Deus, carregava um peso cósmico, uma promessa de redenção. Mas o que significavam realmente esses rituais exigentes que pediam não apenas sangue e esforço, mas uma devoção intransigente e uma obediência cega? Seriam eles apenas uma complexa lista de regras, incompreensíveis e por vezes brutais, ou um caminho divino forjado no fogo e na fé para um povo imperfeito e pecador? Esta é a jornada de Eliahu, um jovem levita que ousou buscar e desvendar a linguagem profunda e muitas vezes esquecida do tabernáculo, um santuário que pulsava com os mistérios da graça de Deus. Eliahu, um jovem levita em seus primeiros dias de serviço, talvez com seus 20 anos recém-completados, sentia o peso esmagador da responsabilidade cair sobre seus ombros. O tabernáculo, recém-erguido no centro do acampamento de Israel, irradiava uma santidade que o fascinava e o aterrorizava. Ele era um aprendiz zeloso, seus olhos azuis acinzentados refletindo uma inteligência aguçada e um desejo ardente de servir. Mas seu coração permanecia inquieto, agitado por dúvidas. As minúcias das leis sobre sacrifícios, recém-reveladas por Moisés no Monte Sinai e registradas nos rolos de Levítico, capítulos 1 a 7, pareciam um labirinto intrincado de rituais complexos. Noites a fio, sob a luz bruxuleante de uma lamparina a óleo que projetava sombras dançantes sobre as paredes de lona de sua pequena tenda, ele revisava cada preceito com dedos trêmulos. Tentava memorizar as porções específicas de cada animal a serem queimadas, os tipos precisos de farinha e azeite para as ofertas de cereais, e a cor, a espécie e a idade dos animais, que variavam conforme o pecado, o status social do ofertante ou a intenção específica da oferta. A complexidade o oprimia, uma névoa densa de detalhes que ameaçava sufocar sua fé. Um novilho sem mácula para o sumo sacerdote, um bode para um líder tribal, uma ovelha para um indivíduo comum e pombas ou rolas símbolos de humildade para os mais pobres. Ele observava os sacerdotes mais experientes, movendo-se com uma precisão quase coreográfica, suas vestes brancas imaculadas e seus rostos serenos contrastando com a matança e o fogo. Eliahu os observava com uma mistura de reverência e profunda confusão, ciente de que um pequeno erro na observância, uma incisão mal feita, uma aspersão de sangue no lugar errado, poderia ter graves consequências espirituais, invalidando a oferta, profanando a santidade de Deus e talvez até provocando sua ira. Em seu íntimo, enquanto o burburinho do acampamento diminuía e o silêncio do deserto engolia os sons, ele questionava, sua voz interior um sussurro ansioso. É apenas um show de regras complicadas e sangue derramado, uma carga insuportável para um povo pecador, ou há algo mais profundo, algo que transcende a lógica humana e toca a própria essência de YHWH, o Eterno? É possível que haja graça neste derramamento? A dúvida o corroía, um verme inquieto em sua alma. Ele ansiava por compreender com o coração, não apenas por obedecer cegamente aos ditames da lei. Seu mentor, o sacerdote ancião Yehudá, um homem
cujos olhos, embora cansados pela idade e pelas vigílias incontáveis, irradiavam uma sabedoria que brotava de décadas de serviço fiel e da imersão profunda nos pergaminhos antigos, percebeu a angústia silenciosa do jovem levita. Certa noite, sentindo a inquietação de Eliahu, Yehudá convidou-o para fora da tenda da congregação, sob o manto estrelado do deserto, onde o vasto silêncio amplificava a voz da alma e a Via Láctea se estendia como um rio de diamantes. O ar fresco da noite contrastava com o calor dos dias e o cheiro persistente de fumaça. Em vez de simplesmente recitar os mandamentos, Yehudá sentou-se ao lado de Eliahu, seus joelhos rangendo suavemente, e começou a desdobrar os mistérios, revelando que o Eterno não dera essas leis para oprimir, mas para libertar, para criar um caminho onde a santidade e o pecado pudessem se encontrar. Cada sacrifício, meu jovem Eliahu, é uma ponte, um caminho, sussurrou o ancião, sua voz rouca, mas carregada de autoridade. Eles são a linguagem sagrada que o céu fala à terra e que a terra, por meio de seu povo, fala ao céu. Não vejas apenas carne e fogo, sangue e cinzas, mas a tapeçaria magnífica da graça de Deus, tecida em cada fibra de linho do tabernáculo e em cada gota de sangue derramado sobre o altar de bronze. O Criador anseia por comunhão, e estes rituais são os degraus que nos permitem subir à sua presença. Yehudá começou sua explanação pela oferta queimada, Olá. Explicou que não era apenas cinzas residuais, mas a representação de uma entrega total, completa, uma consagração irrestrita. O adorador trazia seu animal mais perfeito sem mácula, um novilho, um cordeiro, uma cabra, conduzindo-o com reverência até o pátio. Ali, num gesto solene de identificação e transferência de pecados, ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal, seus próprios fardos sendo simbolicamente transferidos para a criatura inocente. Após o abate, o corpo inteiro do animal, meticulosamente preparado e cortado, era consumido no altar de bronze, transformando-se em fumaça que subia aos céus. É um clamor por expiação geral, uma confissão de nossa pecaminosidade inerente, explicou Yehudá. Mas também é um cheiro agradável a Deus, um aroma de satisfação, simbolizando a dedicação incondicional do ofertante, sua total dependência e seu desejo de ser aceito. O ancião descreveu a gratidão e o alívio que via nos olhos de um israelita humilde que, após um dia árduo sob o sol escaldante, trazia seu melhor cordeiro como um ato de fé completa, vendo a fumaça de sua oferta subir, majestosa e ininterrupta, como uma oração silenciosa de devoção e anseio por ser aceito diante do Santo de Israel. A Olá, Eliahu percebeu, era a oferta da consagração total, da busca por um relacionamento sem reservas com o Criador, um lembrete vívido de que tudo pertence a Ele. Em outra noite, sob a luz prateada da lua do deserto, Yehudá elucidou a oferta de cereais, Minchá. Nem toda oferta exige sangue, Eliahu, disse o ancião. Esta oferta, sem derramamento de vida, era de sustento. Farinha fina, azeite puro, incenso aromático e sal. Simbolizava a gratidão pelas provisões contínuas de Deus, um reconhecimento humilde e constante de que tudo, desde o pão que comiam até a própria respiração, vinha dele. Yehudá falou sobre a alegria simples de uma família camponesa, trazendo a primeira colheita de grãos, o punhado de farinha mais fina, ou um bolo cozido no forno, um gesto de confiança na provisão futura e um agradecimento pelo pão de cada dia. Eliahu começou a ver a beleza nos detalhes antes ignorados. O azeite dourado, símbolo da unção e da alegria. O incenso perfumado, uma oração que subia aos céus em fragrância. O sal, um sinal da aliança perpétua de Deus, que trazia sabor e preservação à vida. A Minchá era um lembrete constante de que a vida diária era uma dádiva divina,
a ser celebrada em total dependência dele. Um reconhecimento de que a fé não se manifestava apenas nos grandes rituais, mas nas pequenas e repetidas ações de gratidão. As ofertas pelo pecado, no entanto, eram as mais sombrias e, paradoxalmente, as mais repletas de esperança. Yehudá descreveu a angústia visceral de um homem que quebrava inadvertidamente um voto, ou de uma mulher que, sem saber, se tornava impura por tocar algo cerimonialmente impuro. A oferta pelo pecado, Shatah, destinada a expiar pecados não intencionais, envolvia o abate de um animal. Um novilho para o sumo sacerdote, um bode para a congregação, uma ovelha para o indivíduo comum, e a aspersão de seu sangue em locais específicos do altar ou até mesmo no interior do santo lugar, dependendo do status do pecador. O sangue derramado não é um castigo em si, Eliahu, enfatizou Yehudá, seus olhos fixos no jovem. É uma purificação, uma transferência simbólica da impureza e da culpa do pecador para o animal substituto que morre em seu lugar. É um ato que restaura o relacionamento com um Deus santo que não pode tolerar o pecado em sua presença. Eliahu sentiu um arrepio profundo. A seriedade do pecado, a mancha que ele deixava na alma, era real e aterradora. Mas a bondade de Deus, em oferecer um substituto, um caminho para o perdão, era ainda mais real e assombrosa. A oferta pela culpa, Asham, similar a Shatah em seu derramamento de sangue, era para pecados que exigiam não apenas perdão espiritual, mas também restituição e reparação ao próximo. Se alguém roubava, defraudava ou danificava a propriedade alheia, explicou Yehudá, não bastava confessar a Deus. Era preciso primeiro restaurar o valor total ao prejudicado, adicionando 1/5, 20% como penalidade, e só então trazer a oferta pelo pecado ao tabernáculo. Deus é justo, Eliahu, e sua lei é completa. Ela não apenas busca a reconciliação com ele, mas também a harmonia e a justiça entre os homens. Eliahu percebeu que essas leis não eram arbitrárias ou caprichosas, mas profundamente éticas e justas, projetadas para restaurar a harmonia em todas as esferas da vida, espiritual, social e material. A experiência mais transformadora para Eliahu veio com sua primeira participação ativa em uma oferta de paz, Shelamim. Esta oferta era única e se destacava por sua atmosfera de celebração, pois o adorador compartilhava a carne do sacrifício com Deus, que recebia a gordura, a porção mais nobre queimada no altar, com o sacerdote, que recebia o peito e a coxa direita, e com sua própria família e amigos em uma refeição sagrada, um verdadeiro banquete de comunhão no pátio do tabernáculo. Eliahu observou uma família de pastores trazer um touro jovem, robusto e sem mácula, os olhos dos pais cheios de serena alegria e profunda gratidão, talvez por um voto cumprido, por uma recuperação de doença, ou por bênçãos inesperadas recebidas. Ele participou ativamente do ritual, ajudando a preparar o animal e a cozinhar a carne na fogueira ritualística. Pela primeira vez, não sentiu o peso esmagador da obrigação ou o temor da transgressão, mas a leveza da celebração e a alegria genuína da comunhão. E você? Já parou para refletir na profundidade desses elos divinos forjados no deserto? Se a jornada de Eliahu pelo coração do tabernáculo te tocou, se o significado por trás dos sacrifícios despertou sua curiosidade para as verdades bíblicas e a graça inesgotável de Deus, então não se esqueça. Inscreva-se agora no canal para mais explorações profundas como esta. Ative o sininho para ser o primeiro a descobrir novos mistérios da palavra. Deixe seu like para mostrar seu apoio e compartilhe este vídeo com alguém que busca entender mais sobre a fé e a história da redenção. Juntos, vamos desvendar as riquezas da palavra de Deus.